Olá, pessoal! Hoje nós vamos continuar falando sobre as 5 portas da vida e hoje vamos falar sobre o sentido do paladar. Será que podemos pecar por causa dos sabores? E o que a palavra de Deus fala sobre isso? É o que veremos agora. Veja esta história, que é uma das histórias mais interessantes da Bíblia, dos textos que eu mais gosto, e que vai falar sobre Daniel em um momento no qual o paladar era decisivo. A questão de alimentos e de bebidas era algo decisivo e que ele, Daniel, tomou uma decisão para não pecar, para não se contaminar. Vamos entender isso. No livro de Daniel, no capítulo 1, nós veremos a história de Daniel e também de mais 3 homens israelitas que estavam ali na Babilônia. Vamos entender isso um pouco antes. O povo de Israel alguns do povo de Israel foram levados prisioneiros para a Babilônia durante a invasão do exército liderado pelo rei Nabucodonosor, que invadiu Israel, que destruiu Jerusalém e levou vários israelitas, e aí levaram então pessoas de boa aparência, provavelmente ali da elite de Israel, para servirem na casa do rei. E nós vemos aqui, no verso de número 6, está escrito que Daniel, Ananias, Misael e Azarias foram então levados, eles eram da tribo de Judá, e estariam então diante do rei e comeriam dos banquetes, dos alimentos da casa do rei Nabucodonosor. Mas Daniel, no verso 8, faz uma declaração que é uma decisão que ele tomou em seu coração. Lembrando que Daniel era um homem de oração. Inclusive, ele foi preso, você vai ver mais pra frente, foi preso e condenado porque orava a Deus. Veja só, verso 8, olha o que aconteceu. Daniel resolveu não se contaminar com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Por isso, pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Esta foi a decisão de Daniel. Veja que o paladar aí foi decisivo, porque imagine as finas iguarias, os alimentos, que obviamente se eram da casa do rei, da mesa do rei Nabucodonosor, eram alimentos muito saborosos. Mas ele disse que não iria se contaminar. E aí são várias as teorias, porque o texto não fala. Ele não queria se contaminar por isso. Não está escrito o motivo. E aí alguns vão dizer, não, é porque tinha vinho e ele não ia beber, é pecado. Não, mas a Bíblia mostra situações em que pessoas, homens de Deus, ali beberam vinho. Você pode ver o próprio Senhor Jesus transformou água em vinho. Então acho que não é essa a questão. Ah, não, é porque esses alimentos eram consagrados aos deuses da Babilônia. Bom, poderia ser também, por que não? Esse tipo de hábito, de costume acontecia naquele mundo antigo. Mas há uma linha muito interessante, que é de Daniel não querer compartilhar daquele sistema de crenças, daquele sistema, daquela cultura, daquele povo que não servia a Deus. Essa seria uma das melhores ideias. Uma outra questão e possibilidade é que os alimentos da mesa do rei poderiam ser alimentos que os israelitas não comiam. Existiam vários alimentos que os israelitas não comiam por motivo religioso. Vou dar um exemplo: carne de porco. Provavelmente os babilônios comiam porco, os israelitas não comiam, e isso era pela lei, a lei de Israel, isso não podia, eles não poderiam se alimentar, era considerado um alimento, uma carne imunda. Então, são esses os motivos, ou possibilidades. O fato é que Daniel se posicionou, e apesar do paladar ser algo, imagine olhar para aqueles alimentos tão saborosos, imagine a posição de poder comer do mesmo alimento do rei. Mas Daniel decidiu não se contaminar, decidiu que não iria comer. Então, podemos entender que paladar, sim, os alimentos, bebidas, sim, podem nos levar a pecar. Mas nós devemos tomar uma posição firme. E para isso é necessário uma vida dedicada à oração, à leitura da palavra de Deus,
uma vida onde os nossos olhos estão em Deus. Então, que você possa buscar a Deus, dedicar a sua vida a Deus e cuidar dos seus 5 sentidos, para que você não peque contra o Senhor. Que Deus abençoe a sua vida. E na próxima mensagem, nós falaremos sobre mais uma das portas da vida, mais um dos nossos 5 sentidos que nós devemos vigiar. Um grande abraço e até a próxima.